Há 15 anos, masmorras começaram a aparecer por todo o planeta. Junto com elas, surgiram pessoas despertadas que, da noite para o dia, ganharam habilidades extraordinárias. Yuya Shirazaki faz parte desse grupo, mas, ao contrário dos outros, ele despertou sem nenhum talento. É como ser o único do grupo que não sabe usar o micro-ondas. Após uma batalha em que ele foi o último a permanecer de pé, menino foi misteriosamente enviado 10 anos ao passado, mas agora, se ele fosse inteligente, teria voltado apenas para comprar ações da Netflix e da Apple. Com uma habilidade especial que lhe dá informações sobre todas as masmorras e todos os inimigos, como o Google Maps em uma versão Dark Souls. Determinado a curar sua irmã e impedir que a grande catástrofe aconteça novamente, ele precisará superar seus limites e se tornar o mais forte de todos os despertados. Problema é que há muitos seres dispostos a impedir que isso aconteça. A história começa em Tóquio, no ano de 2034, em meio ao caos. Vemos um menino ferido lamentando o fato de que sua vida está prestes a acabar, como se tivesse perdido não apenas a batalha, mas também o Wi-Fi. Pisando em um dos cadáveres no chão, um grande dragão de olhos vermelhos o encara. Enquanto o protagonista reflete sobre como ele falhou em realizar tudo o que queria, basicamente a versão medieval de pensar nas contas às 3 da manhã. Descobrimos que, há 15 anos, masmorras começaram a aparecer em todo o mundo. Junto com os despertos, pessoas que ganharam poderes incríveis e começaram a atacar as masmorras. Há 10 anos, nosso garoto se juntou a esse grupo de heróis. Mas, sem nenhum talento, passou seus dias sendo chamado de inútil por todos ao seu redor. Tipo de apelido que nem precisa de um crachá. No entanto, precisando de dinheiro para pagar as contas médicas de sua irmã, ele decidiu continuar no trabalho. E aumentou seu conhecimento sobre masmorras para poder ser um pouco mais eficiente. Problema é que, mesmo assim, ele não conseguia se equiparar àqueles que tinham habilidades. E agora ele está prestes a deixar este mundo para um melhor. Escondido em outro lugar. Uma menina acompanha as notícias sobre a grande catástrofe que exterminou 70% da humanidade porque, aparentemente, o noticiário não tinha nada mais leve para mostrar. Observando os corpos espalhados por toda a parte, protagonista percebe que é o único ainda vivo. Mas quando pensa em desistir, ele se lembra que sua irmã lhe pediu para proteger todos, mesmo que ela não estivesse mais viva. Antes que seu coração pare de bater e o menino comece a chorar, chorar na frente de um dragão é sempre constrangedor. No meio da batalha, nosso garoto segura sua arma com força e promete que pelo menos desferirá um golpe final. Determinado a detê-lo, o grande dragão abre a boca e lança uma quantidade absurda de chamas em direção ao jovem, que, antes de ser consumido, tenta lançar sua adaga. De repente, ele se vê caindo em um lugar completamente branco e se pergunta se está morto ou se alguém esqueceu de pagar a conta de luz. Uma mensagem aparece confirmando a hipótese e avisa que a regressão está começando. Protagonista não entende o que isso significa. Mas, para ser justo, ninguém nunca entende. Quando um pop-up misterioso aparece no meio da vida, sem nada para fazer, ele continua caindo até desaparecer. De repente, ele abre os olhos quando chamado por alguém. Descobrimos que o jovem está no ano de 2024 em uma masmorra classe E. À sua frente, uma garota pergunta o que aconteceu para ele perder o foco do nada, afirmando em seguida que eles são da mesma guilda. Ela se apresenta como Arisa Miyanaga e também não tem habilidades, o que é uma ótima maneira de começar uma amizade. Shirazaki pensa que esse nome lhe parece familiar. Olhando para seu corpo, ele percebe que seus ferimentos sararam, mesmo que ele não tenha nenhum atributo que faça isso. E para piorar a situação, seu nível atual é 9. Além disso, todas as suas estatísticas são as mesmas de quando ele despertou. Desesperado, o protagonista pergunta em que ano estamos. E a garota responde com outra pergunta: por que ele está agindo assim? Rapidamente, ele percebe que voltou 10 anos no tempo. E se pergunta por que diabos isso aconteceu. E o que é essa voz que disse que o último candidato elegível morreu? Entre todas as mudanças, nosso garoto percebe que sua lista de habilidades parece estar com defeito. Perdido em seus pensamentos, ele nem percebe uma criatura se aproximando. Até que Arisa grita, dizendo para ele se virar. Pegando sua adaga, Yuya percebe que está diante de uma matilha de lobos menores da classe E. Sabendo que precisa estar pelo menos no nível 12 para derrotar as criaturas, ele conclui que não tem chance de vencer. Mas decide, mesmo assim, testar sua teoria, porque claramente é um ótimo momento para experimentos. Gritando, a jovem ruiva diz que é perigoso e que eles devem fugir. Mas o protagonista decide ignorá-la e partir para o ataque.
Com um único golpe, ele divide um lobo ao meio. Algo que, honestamente, nem deveria ser possível no tutorial. Miyanaga está completamente em choque, como alguém que assiste outra pessoa zerar um jogo sem nunca ter jogado o modo de treinamento. Ao ver que ele subiu de nível, nosso garoto diz que estava certo. E se vira para encarar os outros monstros. Sorridente. Ele afirma que os inimigos finalmente perceberam em que se meteram. Resto do bando decide atacar. Mas acabam caindo no chão quando o cara dá um salto para trás, um movimento que deveria ter vindo acompanhado de uma música épica de fundo. Pensando que o protagonista percebe que, quando estão juntos, uma criatura sempre se posiciona em um ponto cego para atacar. Então ele só precisa saber sua localização. Desferindo outro golpe, Shirazaki aniquila o lobo que o teria atacado por trás. Enquanto a garota continua sem acreditar que isso seja possível. Concluindo que sua experiência e conhecimento não desapareceram. Nosso garoto diz que pode lutar contra oponentes ainda mais fortes. Mesmo estando em um nível inferior. Bem, e além disso, subir no ranking será muito mais rápido do que da primeira vez. Vemos que resta apenas um lobo, mas não por muito tempo. Quando o protagonista rapidamente o envia para um lugar melhor. Uma mensagem aparece, notificando que a habilidade de reforço físico excedeu 100% de proficiência. Determinado. Nosso garoto promete que desta vez ele chegará ao topo dos despertos. A ruiva se aproxima e pergunta como seu amigo ficou tão forte de repente. Mentindo, Yuya diz que recentemente estudou os hábitos dos lobos menores e que, no fundo, foi apenas sorte. Rindo depois, ao perceber que a jovem acreditou na história. É revelado que armas mágicas podem ser encontradas em masmorras. E muitas vezes esses itens têm habilidades associadas que podem ser usadas por quem impunha as armas. Assim, à medida que o despertado melhora, sua proficiência aumenta e a aquisição da habilidade se torna permanente. Sendo uma tábua de salvação para aqueles que despertaram sem talento. Do nada, Komashida Ishii, a líder do grupo temporário, aparece gritando e pergunta o que a dupla está fazendo parada ali. Muito animada, Arisa diz que o protagonista derrotou um bando de lobos sozinho, chamando o jovem de perdedor. A líder diz que as criaturas estavam definitivamente enfraquecidas, ou algo assim. Mas, de qualquer forma, eles devem se apressar, pois ele encontrou um cristal mágico que deve ter algo valioso dentro. Quando questionado sobre as pedras mágicas dos lobos, Kara diz ao nosso garoto para cuidar do trabalho. Ele simplesmente obedece. E se abaixa para começar. Revelando que já está acostumado com esse tipo de tratamento, já que não tem talento. De repente, Shirazaki lembra que essa expedição é para Komachi ganhar experiência de liderança e que algo muito ruim aconteceu da última vez. Correndo, ele alcança a dupla e diz para não tocarem no cristal. Irritado, o líder do grupo pergunta se o jovem está com ciúmes e afirma que o item pertence a ele. Gritando, nosso garoto afirma que é uma armadilha. Confiando em sua palavra, Miyanaga pede a Daishi para ter cuidado. Mas ele tira a mão da garota e diz para ela calar a boca. Afirmando, antes de colocar a mão no cristal, que eles devem seguir suas ordens. Uma luz intensa surge, e o rapaz diz que não era uma armadilha. Mas ele muda de ideia quando se depara com um Fang cinza, uma criatura especial de nível D. Monstro tenta esmagar a dupla com uma de suas patas, mas acaba batendo no chão. Fazendo com que os jovens percam o equilíbrio e caiam. Morrendo de medo, o ruivo pede à criatura para recuar. Enquanto ativa sua habilidade de detecção de pontos fracos. Sem hesitar, ele desferiu o primeiro golpe. Mas sua adaga atinge a pele cinza de Fang e ricocheteia antes de cair no chão. Deixando o rapaz diz a dupla para lidar com a criatura e diz que se recusa a morrer ali. Sozinho, nosso garoto percebe que pode estar ferrado. Já que o monstro está muito acima do seu nível. E da última vez, ele nem conseguiu salvar Arisa. Pois estava ocupado tentando permanecer vivo. Determinado, ele saca sua adaga e afirma que não deixará isso acontecer novamente. Yui ataca o inimigo e diz que conhece seus padrões de ataque. Com grande agilidade, ele se esquiva do primeiro ataque. E, detectando um ponto fraco, contra-ataca sem pensar duas vezes. Golpe deixa o cinza desorientado. Fazendo o prata perceber que ele só precisa continuar lendo seus movimentos e causar mais danos. No entanto, de repente, o monstro ruge e algo estranho começa a acontecer. Saltando para trás, nosso garoto escapa da morte. Mas acaba recebendo vários arranhões como presente. Antes de ser jogado com força contra uma parede. Com um punhado de seu próprio suco de morango. Ele diz que nunca ouviu falar desse ataque. E conclui que, além de seu conhecimento do futuro ser inútil com esse tipo de lesão, vencer é impossível. Shirazaki começa a se consolar.
afirmando que ainda tem seus braços e pernas e que é muito cedo para desistir. Então, ele se levanta e grita, dizendo a Grey para vir até ele. De repente, uma mensagem aparece, informando que todas as condições foram atendidas e que os registros acásticos foram ativados. Um símbolo aparece sob os pés do protagonista e, do nada, ele é levado para uma biblioteca enquanto se pergunta o que diabos está acontecendo. Shirazaki começa a ler a janela de habilidades. E percebe que essa habilidade lhe permite obter todo o conhecimento sobre a masmorra em que se encontra. Instantaneamente curioso, ele clica em confirmar e um mapa aparece. Surpreso, nosso garoto diz que esse é o tipo de informação que qualquer um mataria para ter. Estragando a festa. O monstro ataca novamente para lembrá-lo de que ainda está lá. Protagonista é forçado a pular para trás para se salvar. E diz que, nesse ritmo, continuará levando golpes pelos lados. Sem saída. Ele decide usar a habilidade Registro Acástico. Uma forte luz dourada preenche todo o ambiente. E, entre vários livros, apenas um levita em direção ao menino. E começa a se abrir sozinho, parando na página que contém informações sobre Greyfang. Perplexo, Yuya diz que as informações estão sendo absorvidas por sua mente. Indo direto ao ponto, ele acessa a parte sobre os padrões específicos da criatura. E, após alguns segundos, sorri, afirmando que agora entende tudo. E que o tempo de seu oponente acabou. A criatura ataca novamente usando uma de suas patas, enquanto o protagonista revela que os padrões do inimigo mudam a cada golpe que ele recebe. E o principal indicador disso são as linhas vermelhas. Portanto, quando há apenas 3, a criatura só pode liberar ondas de choque com a pata direita. Que significa que não há necessidade de se preocupar com a pata esquerda. Naquele momento, ao ser atingido, o monstro grita. Com dor, ele avança. Shirazaki usa o que já sabe para se esquivar. Concluindo então que, agora que Grey está frustrado, seu próximo movimento será um ataque total. Monstro começa a correr em direção ao jovem. Que, após ativar alguns de seus atributos, entende exatamente o que precisa ser feito. Mirando em um ponto específico. Ele diz que esse será seu golpe perfeito. Com os gritos da criatura, o protagonista afirma que agora ele conseguiu. E, usando toda a sua velocidade, corre de volta para desferir mais golpes com sua faca. Dando uma cambalhota para se distanciar. Yuya volta ao chão para dar uma olhada nos danos que causou ao inimigo. Rapidamente, ele percebe que ela está recuando. Comportamento que só ocorre quando encontra um oponente mais forte. Percebendo que está sendo considerado superior. Protagonista pergunta com que olhos seu inimigo o está vendo. Agora, Arisa começa a acordar de seu desmaio. E vê seu aliado atacando Grey. Preocupada, ela diz ao menino para parar. Mas é tarde demais, pois nosso garoto está muito concentrado, pensando que seu oponente acabou de fazer seu movimento final. Que é inútil, pois ele sabe exatamente como escapar. Sem hesitar, ele joga a arma de Komachi que estava no chão, acertando a criatura em cheio. Então ele salta no ar. E a atinge usando sua própria faca. Grey solta seu último rugido antes de seus olhos perderem a vida. E, em um piscar de olhos, Shirazaki alcança o nível 12. Depois de algum tempo, Miya Nagan abre os olhos novamente e pergunta onde está. Segurando a jovem em seus braços, o protagonista se sente aliviado ao vê-la bem. Confusa e envergonhada. A garota pergunta o que está acontecendo. Colocando-a no chão. Nosso garoto diz que essa foi a única maneira que ele conseguiu pensar para carregá-la. Recuperando a compostura. Ela pergunta se eles foram atacados por monstros. Confirmando. Yuya diz que Komachi foi pega em uma armadilha. Mas de alguma forma eles conseguiram escapar em segurança. Lembrando-se do que viu anteriormente. A jovem se pergunta se isso é verdade. Percebendo o jeito como ele está sendo olhado, o protagonista questiona se há algo errado. Negando. Arisa se curva e agradece por tê-la salvado. Pensando. O rapaz afirma que ele evitou o problema anteriormente. Mas sabendo o que vem a seguir, essa é a melhor abordagem. Depois de algum tempo caminhando, a dupla finalmente sai da masmorra. E ficam aliviados ao respirar ar fresco. Líder do grupo aparece e diz que eles se saíram bem. Mas, percebendo a tensão nos jovens, ele diz que eles não precisam disso. Já que conseguiram sair em segurança. Sendo um idiota, o menino toca em Minaga de forma inadequada. Forçando nosso garoto a assumir a liderança, para afastá-lo. Surpreso, Daishi pergunta o que o jovem está fazendo. Yuya diz que poderia perguntar o mesmo, já que, além de cair em uma armadilha, ele os abandonou para morrer. Gritando. O ruivo manda o jovem calar a boca e diz que sua decisão não foi errada. Afinal,
ele é o líder, e ninguém deve ousar questionar suas ações. Vendo que o protagonista está prestes a ser atacado, a jovem pede que ele tenha cuidado. Nosso garoto usa um de seus atributos e desvia do soco, antes de agarrar o braço de Komachi e jogá-lo no chão, contorcendo-se. O cara pergunta o que diabos ele acabou de fazer? Protagonista diz que é exatamente o que ele está vendo e pergunta se deve mostrar novamente. Tremendo de medo, o jovem ruivo diz que, se ele denunciar o cara pela agressão à guilda, ele desaparecerá para sempre. Yui afirma que não se importa, afinal, ele não pretende ficar na mesma guilda que alguém como ele. E então joga a adaga de Daishi, dizendo que não precisa mais do item. Gritando, o líder diz que nunca o perdoará. Virando-se, nosso garoto pede desculpas a Arisa por fazê-la testemunhar a briga. A jovem diz que está tudo bem. E pergunta se ele realmente está pensando em deixar a guilda. Com a confirmação, ela diz que se sentirá solitária quando o jovem partir. Mas Shirasaki pergunta por que a garota não sai também, já que ficar na guilda não vai lhe trazer nenhum benefício. Mesmo concordando, a jovem diz que não pode desistir de sua carreira como despertadora. Pensando que sua amiga deve ter seus motivos, assim como ele, que só conseguiu salvar alguém depois de voltar no tempo. De repente, Miyanaga diz que gostaria de agradecer ao rapaz novamente. Porque enquanto estava inconsciente, ela o viu de pé, lutando bravamente. E mesmo que tenha sido apenas um sonho, isso a encorajou a se esforçar um pouco mais. Sorrindo, nosso garoto conclui que a garota precisa trilhar seu próprio caminho e que ele não deve interferir. Os dois começam a andar, enquanto a jovem afirma que ficará mais forte apenas para apoiar sua amiga e, assim, elas poderão enfrentar uma masmorra juntas. Olhando para o céu, Yuya acha que não vai demorar muito para esse dia chegar. Descobrimos que, depois de trocarem contatos, protagonista foi à guilda para notificá-los de sua partida e, como era visto apenas como um ajudante, foi dispensado sem problemas. Na rua, ele reflete se deve ou não vender a pedra mágica que tirou de Grey. Concluindo então que há coisas mais importantes a fazer primeiro. Nosso garoto finalmente volta para casa. E enquanto tira as meias, alguém aparece e o chama de irmão. Tentando conter a emoção ao ouvir aquela voz, ele se vira e vê Kana vestida com um lindo avental rosa. Protagonista começa a correr e, quando chega perto o suficiente, abraça sua irmã com toda a força. Surpresa, a menina pergunta, o que aconteceu? Sem conseguir dizer a verdade. Ele responde, nada aconteceu. E assim os dois ficam abraçados por um tempo, soltando sua irmãzinha. Nosso menino pede desculpas, mas a jovem diz que tudo bem, e que preparou o jantar porque, por algum motivo, está se sentindo melhor. Descobrimos que Kaina tem uma condição chamada Síndrome de Exaustão Mágica, em que absorver magia causa dor. E, embora os sintomas sejam leves naquele momento, a tendência é que eles piorem. Até que o pior aconteça. Depois de alguns anos, sabendo que há uma pista para a cura da doença, Yuya promete que não perderá sua irmã novamente. Mas, para isso, ele precisa se concentrar em suas próprias habilidades. Mais especificamente, na habilidade dos registros akáshicos. Depois de ler um pouco sobre esse atributo, protagonista se joga na cama e diz que todo o conhecimento que adquiriu não chega nem perto do que há para aprender. Mas se ele dominar a nova habilidade, poderá se tornar o despertador mais poderoso do mundo. Intrigado com o dom, ele se lembra do ser que o enviou de volta. E concluindo que pensar sobre isso não mudará nada, ele decide apenas se concentrar em seu objetivo atual, já que precisa ser forte o suficiente para enfrentar os monstros que virão. Afinal, mesmo que a doença de sua irmã seja curada, ela precisa da terra para continuar tendo uma vida. No dia seguinte, em uma determinada masmorra não aprovada, Shirasaki fica feliz por finalmente encontrar o portão. É revelado que uma masmorra não aprovada se refere àquelas que não foram descobertas por ninguém. Porque quando isso acontece, a parte responsável deve se apresentar à associação. E depois que a organização mede os níveis de magia dentro da masmorra, os despertos podem começar a limpeza, sempre em grupos de acordo com a classificação das masmorras. Ignorando esse fato, nosso garoto afirma que será mais rápido usar seu conhecimento e encontrar masmorras não aprovadas sozinho. Pois mesmo que ocorram eventos imprevistos, ele pode confiar nos registros akáshicos. Rapidamente, ele ativa a habilidade e começa a ler um livro, concluindo que não há problemas naquele lugar. De repente, um grupo de esqueletos de classificação D aparece. Com a leitura interrompida, protagonista pega sua faca e começa a limpeza, confiante de que, contra esse tipo de inimigo, ele conseguiria lidar, desferindo mais golpes.
Nosso garoto decide que manterá esse ritmo até subir de nível. Vemos que ele fez isso por alguns dias. E começou a enfrentar masmorras de maior dificuldade, à medida que ficava mais forte. Assim, em apenas 3 dias, o jovem completou 3 masmorras e alcançou o nível 24. Observando o painel de habilidades, Yuya percebe que precisa de mais habilidades. Já que, ao enfrentar oponentes mais fortes, a diferença de poder se torna cada vez maior. Por não ter pedras mágicas suficientes, ele decide dedicar um pouco mais de tempo para reunir fundos. Mas ao ver o colar analisador à venda, ele percebe que talvez agora possa usar o item. No dia seguinte, somos levados ao leilão de ferramentas mágicas, onde é necessário apresentar um cartão despertado na recepção. Uma mulher pergunta se o protagonista faz parte da Guilda Eclipse. Negando. Ele diz que, no momento, não está afiliado a nenhuma organização. A recepcionista então diz que, nesse caso, ele precisa colocar um adesivo diferente antes de entrar. Uma garota loira observa a conversa e se pergunta se o rapaz é realmente um não afiliado de classificação e que já fez parte da Guilda Eclipse. Dentro do salão de leilões, Shirazaki percebe que vai demorar um pouco até que o item mágico que ele está procurando chegue. Ele se aproxima da mesma jovem de antes e pergunta se o assento ao lado dele está livre. Olhando para o adesivo em sua jaqueta, o protagonista se pergunta como alguém de classificação D não é afiliado. Depois de se sentar, a garota pergunta se ele já fez parte da Guilda Eclipse. Com a confirmação, ela diz que perguntou por quê. Como a guilda é uma das que estão em ascensão, é bastante estranho que alguém saia dela. Sendo honesto, nosso garoto diz que a organização valoriza a força acima de tudo, não sendo adequada para alguém sem habilidade natural. Envergonhada, a jovem pede desculpas pela pergunta, enquanto pensa que os rumores eram verdadeiros. Percebendo que não se apresentou, a garota diz que seu nome é Noa Shikawa e que ela também não pertence a uma guilda. Sorrindo, o protagonista também se apresenta. Depois de algum tempo, chega o momento do colar analisador e o leiloeiro anuncia que o lance mínimo inicial é de 500 mil. Os despertos presentes começam a comentar que não conhecem o item e que não vale a pena pagar esse preço. Refletindo, Yuya diz que itens mágicos não devem pertencer a uma única pessoa, pois eles aumentam de valor à medida que adquirem mais habilidades. Portanto, ter muitos usuários da mesma habilidade é benéfico, especialmente se eles causam danos. A garota loira diz que o vendedor do item está sendo muito ganancioso. Mas ela é pega de surpresa quando o protagonista levanta a mão e faz o primeiro lance. Todos ao redor começam a questionar se a habilidade do item é boa, enquanto Noa tenta fazer o jovem reconsiderar, sem se importar. Nosso garoto apenas sorri quando o leiloeiro bate o martelo e o declara dono do colar. Irritada, a garota diz que ele precisa escolher com mais sabedoria, mesmo que realmente queira uma nova habilidade. Com o item em mãos, o protagonista diz, tudo bem, enquanto pensa em como a habilidade vale mais do que os 500 mil que ele pagou. De repente, uma mensagem chega nos celulares dos dois. E assim eles se despedem antes de seguirem caminhos diferentes. No dia seguinte, descobrimos que o e-mail era da associação pedindo recrutas para uma exploração de masmorras especificamente despertados não afiliados, que receberão bônus especiais se concordarem em participar. Tendo gasto muito dinheiro no dia anterior, Shirazaki decide aceitar. E rapidamente chega ao portão de uma masmorra de classe D, onde outros despertos o aguardam. Ao se aproximar, jovem fica surpreso ao ver Oshikawa, que sorrindo, diz que não esperava que ele fosse o último. Narasaka, que está no nível 26, pergunta se o protagonista conhece a garota. Confirmando, ele diz que a conheceu por acaso no dia anterior. Um jovem de cabelo verde diz que, já que todos estão aqui, é melhor começar a exploração. Como sua classificação não foi atualizada, nosso rapaz ficará encarregado de carregar a bagagem dos outros, que são da classificação D, razão pela qual a associação optou por enviar um fardo para o grupo. Passando pelo portão um pouco frustrado, ele diz que aparentemente não poderá lutar desta vez. Algum tempo depois, o cara com a armadura dourada diz que o protagonista não precisa ficar nervoso, já que ele está no meio do ranking de despertado com Noa, que tem a habilidade mágica de espadachim sendo o mais forte. Grupo se aventura um pouco mais fundo na floresta, até se depararem com o Gigashorren Deetri, classificado como I. Gritando, Narasaka diz que eles devem começar formando a formação repugnante. Então, ele e a jovem ruiva atacam a criatura, pensando enquanto observa a garota loira. A prota diz que a habilidade do espadachim permite que ela ganhe um atributo extra de alto nível, algo raro de acontecer no momento do despertar. Entrando na luta, Oshikawa dispara seu raio roxo,
causando uma enorme explosão e forçando a dupla em combate a recuar. Yuya fica sem palavras com tal poder. Enquanto o garoto com armadura menciona que ouviu rumores de que uma guilda famosa está de olho na jovem. Grupo retoma a caminhada e lado a lado com a garota. Protagonista pede desculpas por falar sobre ela sem permissão. Noah diz que não se importa, mas parece que ele ainda tem algo a perguntar. Indo direto ao ponto, o jovem pergunta se ela foi chamada pela Guilda Eclipse. Confirmando. A espadachim diz que recusou a oferta depois de ouvir a história dele. Por que não gosta de guildas que desconsideram indivíduos despertos menos talentosos? Um pouco surpreso. Nosso rapaz simplesmente diz que entende. Após a conversa, descobrimos que a equipe avançou um pouco mais até chegar à sala do chefe, que é um louva-a-Deus blindado de classificação D. Monstro dá seu primeiro golpe na garota, mas Narasaka se coloca na frente. E os outros também avançam. A espadachim diz que será uma batalha difícil. Enquanto o jovem com armadura afirma que a velocidade da criatura não é tão impressionante assim. Nosso garoto apenas observou o quarteto causar danos constantes ao inimigo. E em menos de 10 minutos, o Mantis foi derrotado. Aliviado, Oshikawa diz que o monstro finalmente caiu. No entanto, Shirazaki percebe que algo parece errado. E, preocupado, diz aos outros para esperarem 1 minuto. A armadura da criatura começa a rachar até explodir, espalhando destroços por toda parte. Todos arregalam os olhos, pois agora terão que lutar contra um Mantis de classificação C sem armadura. Percebendo que essa é a segunda forma do chefe, Narasaka ordena que todos se preparem. Fechando os olhos, a espadachim aguarda seu fim, mas de repente Yui aparece na frente dela. E, usando a maior parte de suas habilidades, pede desculpas pelo atraso, enquanto pede a seu aliado que deixe a criatura para ele, mostrando que está mais do que determinado a deter o inimigo. Lendo as informações sobre a habilidade Olho Divino da Profecia, nosso garoto diz que ela é ativada sob condições específicas. E, por alguma razão, se transformará em algo que ninguém pode usar, sendo uma habilidade perdida. Usando a vantagem que tem, ele espera que a criatura se aproxime para tentar atacá-la com sua faca, mas acaba sendo forçado a recuar. Em choque, Noah diz que o menino está lendo os movimentos do inimigo e se defendendo de todos os ataques. Mesmo sendo um despertado de nível E, resistindo o máximo possível. O protagonista afirma que precisa encontrar uma abertura para contra-atacar, mas acaba sendo pego de surpresa por um movimento do louva-a-Deus. Descobrimos que o olho divino da profecia força o usuário a compreender profundamente o alvo de sua previsão. Caso contrário, a previsão não funciona e, além disso, previsões erradas podem ser mostradas, como aconteceu naquele momento. Essa é uma das razões pelas quais os despertados pararam de usar a habilidade, já que a frequência de monstros únicos aumentou. Usando a arma que possui, Yuya tenta não ser derrotado, percebendo em seguida que ele tem uma maneira de reverter seus obstáculos, através da habilidade dos registros akáshicos. Depois de dar outra olhada, ele gira a faca entre os dedos. E, pedindo desculpas ao inimigo, diz que pode ver através de tudo. Começa uma troca sincera, e o louva-a-Deus consegue desviar dos golpes. Mas nosso garoto afirma que ainda não terminou e, ativando o atributo de propulsão, juntamente com o reforço físico, desferindo outra série de golpes que atingem o corpo da criatura em diferentes partes. Ainda em choque, Noah pensa que o menino também pode identificar as fraquezas do inimigo, e decide perguntar quem ele é. Ainda de pé, a criatura consegue se esquivar de outro ataque, e começa a voar para criar distância. No entanto, acaba sendo atingida na perna pela faca do protagonista. Ele olha fixamente para seu oponente e diz que avisou que poderia ver através de tudo. Depois de identificar o ponto exato para desferir o golpe final, Shirazaki pede a espada de Oshikawa, que, mesmo sem entender nada, joga sua arma para o jovem. Vendo que o louva-a-Deus está perto o suficiente, nosso garoto golpeia a cabeça da criatura com a espada. E várias mensagens de subida de nível e outros avanços aparecem. Resto do grupo continua sem acreditar no que acabou de ver. E, tomando a iniciativa, Narasaka pergunta o que aconteceu e se o jovem é realmente de nível E. Sem dar muitos detalhes, o protagonista apenas diz que tem algumas circunstâncias particulares, mas, se possível, gostaria que todos dissessem que derrotaram o chefe juntos. Enquanto pensa que o que ele está fazendo é algo raro, já que os despertos tentam enganar as pessoas, alegando que são mais fortes do que realmente são, então ele não pode pedir muito. Garoto com armadura concorda, mesmo que um pouco hesitante, já que o jovem arriscou sua própria vida para proteger todos. Com tudo resolvido, Noah agradece pelo trabalho do nosso garoto.
Devolvendo a espada da garota, ele diz que o item foi de grande ajuda. Quando elogiado, o protagonista diz que outros despertos de nível superior poderiam ter derrotado o inimigo com muito mais facilidade. Oshikawa diz que isso só o torna mais incrível. Mas percebendo que está muito perto, dá um passo para trás. E afirma que ele lutou em masmorras ao lado de pessoas mais fortes. Mas que ver alguém subjugar um inimigo com tanta habilidade e experiência foi a primeira vez. Portanto, o menino deveria simplesmente aceitar o elogio. Sorrindo. Shirazaki, obrigado. Enquanto a garota diz que finalmente entendeu. Grupo chega ao núcleo, que só aparece quando o chefe é derrotado. Descobrimos que nas masmorras sob a administração da cidade, os núcleos são frequentemente deixados para treinar os novatos. Mas ainda há aqueles que são destruídos porque há o risco de o número de monstros se tornar muito grande. Uma luz forte surge quando o protagonista atinge o núcleo. E quando o processo termina, vemos que ele ganhou um novo item mágico chamado Faca de Louva-a-Deus. Surpreso, nosso garoto percebe que, mesmo que a arma não conceda habilidades automaticamente, ela ainda tem um excelente desempenho. Narasaka se aproxima e diz que o jovem deve ficar com a adaga, já que ele derrotou o chefe, e que isso também é uma forma do grupo mostrar gratidão. Sorrindo, Yuya decide aceitar. E, depois de balançar a faca algumas vezes, diz que ela parece ter uma usabilidade muito boa. Assim, todos partem. E, no final, o protagonista fica sozinho com Noah, que pergunta se ele poderia compartilhar seu contato, pois há algo que ela gostaria de discutir. Depois de pegar o número, a jovem diz com as bochechas coradas que o jovem pode chamá-la pelo primeiro nome, só para que não sejam tão formais o tempo todo. O protagonista diz que está ansioso para continuar trabalhando com a moça. Depois de chegar em casa, ele percebe que não verificou seu status após derrotar o Louva-a-Deus. E ao abrir o painel, ele fica chocado ao ver que o nível dos registros acásticos também aumentou. E agora é possível ver informações básicas sobre masmorras que ainda aparecerão. Perplexo, nosso garoto clica para ver mais e percebe que, além do tempo de aparição, informações sobre raridade e nível também estão disponíveis. Que significa que o tempo de busca por masmorras não aprovadas chegou ao fim. Depois de analisar um pouco a lista para escolher sua próxima masmorra, ele para. Ao ver a caverna da besta carimbada classe C. E no dia seguinte, ele se dirige ao local. Seu primeiro inimigo é um javali com chifres vermelhos, que tem um poder de ataque impressionante, capaz de derrotar até mesmo um ser despertado acima do nível 40 com um único golpe. A criatura decide atacar, usando sua nova adaga. Yuya manda ele calar a boca enquanto desferra seu primeiro golpe, concluindo então que a criatura é muito mais fraca do que o Louva-a-Deus. Usando a habilidade de afiar facas, nosso garoto desferiu um golpe fatal, fazendo com que o javali caia em uma poça do seu próprio suco de morango. Com a vitória, o jovem sobe para o nível 31. Pensando que a masmorra tem um certo nível de dificuldade, como ele havia pesquisado. E, além disso, foi possível testar o desempenho de sua nova arma. O problema era que ele só subiu de nível uma vez. Nosso garoto analisa o calendário e percebe que, para evitar o que aconteceu em sua vida passada, ele precisa impedir o primeiro desastre, que o deixe inquieto, dado seu ritmo. Depois de terminar a masmorra, ele sai, ainda pensativo. Diz que as coisas que ele pode fazer são limitadas, mas precisa chegar pelo menos ao nível 60 antes do desastre. No entanto, seu obstáculo atual é que o aparecimento de masmorras de alta dificuldade é uma ocorrência rara. De repente, Yuya percebe que uma nova masmorra está prestes a aparecer. E, para sua surpresa, sua classificação é possivelmente uma masmorra extra, que, além de ser rara, é de alta dificuldade, mas oferece recompensas excelentes. Refletindo, ele se pergunta se realmente deve correr esse risco, mesmo sabendo que, no passado, uma masmorra desse tipo era impossível de ser concluída. Somos levados ao hospital, onde o protagonista pede a sua irmã para garantir que ela ouve as enfermeiras, enquanto Kana afirma que não é mais uma criança. Descobrimos que a menina foi hospitalizada para verificar a progressão da síndrome, e o menino promete que vai curar sua irmã em breve. Saindo do prédio, ele tem a impressão de ver Arisa, mas, convencido de que se enganou, decide voltar ao seu plano de enfrentar a masmorra rara, mesmo sabendo dos riscos. Vemos que, durante os últimos dias, nosso garoto subiu de nível o máximo que pôde. Ao chegar ao local, ele finalmente entende por que ninguém jamais conseguiu completar aquela masmorra, e diz que nunca imaginou que uma masmorra apareceria dentro de outra. Prestes a entrar, Shirazaki conclui que terá que completar a masmorra extra,
Primeiro, descobrimos que a masmorra se chama Fortaleza da Rocha e que sua classe é C. Olhando ao redor, protagonista se pergunta se é possível que outra masmorra apareça. Decidindo então verificar onde fica a parte mais profunda. Depois de identificar qual entrada tomar, ele se depara com golems de classificação D. Percebendo que será atacado, nosso garoto avança e salta, enquanto afirma que não tem tempo para lidar com as criaturas. Correndo, ele diz que sabe que é rude, mas precisa alcançar seu objetivo. Pouco depois, o jovem chega a uma parede de pedra com alguns cristais incrustados. E depois de se esgueirar por uma fenda, percebe que terá que enfrentar o chefe, que é um golem vermelho de rank S. Furioso, o monstro se prepara para dar um soco. Mas Yuya consegue se esquivar, usando uma de suas habilidades. E aparecendo no ar, começa seu primeiro ataque com a adaga mantis. Inimigo contra-ataca, forçando-o a recuar. Mesmo com a diferença de nível, o protagonista conclui que o único problema é penetrar a armadura da criatura. Já que ataques cortantes não funcionam, ele decide usar a habilidade de endurecimento. E, após desferir outro golpe, sorri ao perceber que sua estratégia está funcionando. Correndo para o ataque novamente, nosso garoto afirma que esta será uma batalha de resistência. Sem hesitar, ele ataca o grandalhão novamente, até conseguir desferir um golpe fatal, que faz o golem cair no chão, morto, sem fôlego. O protagonista diz que a batalha durou quase 30 minutos, mas de alguma forma ele conseguiu vencer. Agora no nível 40. Ele decide se concentrar no evento principal. E, ao se aproximar do núcleo, ele afirma que, desta vez, se as informações dos registros estiverem corretas, há uma infusão de poder mágico nesse núcleo. Ao colocar a mão no item, uma forte luz ilumina toda a caverna. E, de repente, a esfera se estilhaça em vários pedaços, dando lugar a uma espécie de portal. Animado, Yuya conclui que lá dentro está a masmorra extra que ninguém conseguiu completar em sua primeira vida. Mas tudo bem, porque ele está pronto para ver do que esse lugar é feito. Somos levados para outro local, onde alguém diz a Daishi que é a segunda vez que ele falha. Desesperado, o menino diz que há uma razão para isso. Virando-se para Masaka Ren, mestre da guilda do Eclipse, pergunta se a razão é realmente boa o suficiente para convencê-lo. Lembrando-se de uma garota. Líder diz que ela foi a primeira na guilda a possuir uma habilidade única. Descobrimos que ele está falando sobre Oriza, que alguns dias após o encontro com Grey Fang naquela masmorra, durante outra batalha, finalmente alcançou o nível 10. E com isso uma habilidade única chamada Aprimoramento Todo-Poderoso. Rapidamente, ela relatou ao mestre da guilda, que afirmou que isso aconteceu porque ela despertou para uma habilidade natural. Sendo também uma exceção, já que normalmente isso acontece quando uma pessoa se torna despertada. Assim, o jovem lhe ensinou que existem habilidades naturais que só se manifestam após atingir um certo nível. Além disso, aqueles com habilidades únicas têm um desempenho melhor do que os outros, o que significa que a jovem se tornará uma despertada de alto nível. Miyanega rapidamente percebeu que Misako estava certa, já que sua habilidade, além de permitir uma maior variedade de buffos, também está em um nível completamente diferente, a ponto de fazê-la ser aceita em um grupo de alto escalão, que a ajudou a atingir o nível 26. O único problema era que seu poder despertou raiva em alguns ainda. Ela está determinada a alcançar seu objetivo. No momento, o mestre da guilda pergunta se a dupla está pronta. A garota e o rapaz invejoso dizem que sim. E assim, o trio se dirige a uma masmorra bem conhecida. Somos levados a uma masmorra classe E. Pensando, a jovem ruiva diz que é difícil acreditar que apenas uma semana se passou, revelando em seguida que, devido ao aparecimento inesperado de um monstro mais forte, eles foram forçados a sair. Mas agora eles voltaram com o líder, que é um despertado de nível B. Komachi diz que não havia necessidade do jovem ir pessoalmente, mas ele diz que algo está incomodando. Ao chegar na sala da armadilha, jovem ruivo pergunta se não seria melhor derrotar o chefe de uma vez. Sorridente, Masaka diz que é exatamente por isso que eles estão lá. Então, colocando a mão no cristal, fazendo com que uma alta presa cinza de nível C apareça, a dupla fica sem palavras. Enquanto o jovem de cabelos brancos diz que suspeitou de algo quando leu o relatório, descobrimos que o monstro que aparece corresponde ao nível daquele que caiu na armadilha. E é por isso que a criatura é maior. Desta vez, a criatura ataca o mestre da guilda, que decide recuar. Eriza pergunta se deve atacar, mas ele nega. E,
usando sua habilidade, desferiu vários golpes consecutivos, com um suco de morango espirrado por toda parte. Ele diz que aquele monstro nem pode ser considerado um inimigo. Vendo o jovem pensativo, a garota pergunta se há algo errado. Confirmando. Ren lembra que foi Shirazaki quem salvou o dia quando Daishi fugiu, que significa que a fera estava no nível do cara que fugiu. Mas Yuya, que era de um nível inferior, cuidou de tudo sozinho. Sorridente. O líder diz que, na verdade, não há nada de errado, mas ele deveria agradecer ao jovem por proteger os valiosos membros de sua guilda. Então ele muda de assunto e pergunta se a dupla está pronta para uma masmorra altamente recompensadora. Animado. O ruivo diz que está mais do que pronto. Quando questionado sobre onde conseguiu essa informação, o mestre disfarça e dá uma desculpa esfarrapada. Preso em seus pensamentos, Mia Nagan lembra que, na semana passada, muitas coisas incríveis aconteceram. Mas tudo graças ao Prota, que a salvou. É por isso que ela quer expressar sua gratidão da maneira certa. Misaka diz que agora que eles cuidaram desse assunto, é hora de lidar com o chefe. A dupla concorda. Mas a jovem ruiva não consegue parar de pensar em como precisa enviar uma mensagem para Shirazaki. Mais tarde, vemos uma sombra escura emergir do corpo da criatura derrotada e começar a se mover em direção ao mestre da guilda. Enquanto isso, na masmorra extra chamada Câmara de Julgamento, nosso garoto fica chocado com o que vê lá dentro. Saindo do portal, ele analisa o campo em que se encontra e conclui que era isso que se esperava de tal masmorra. De repente, o portal atrás dele desaparece. Que significa que, para completar a missão, condições específicas devem ser cumpridas. De repente, um grande pássaro verde aparece e o ataca. Depois de se esquivar, o Proto percebe que se trata de um pássaro do vento de nível C. A criatura voa de volta em direção a ele, mas acaba levando um golpe de adaga. Aliviado, nosso garoto diz que pelo menos conseguiu derrotar um. Problema é que há um grupo de pássaros no céu esperando o momento certo para atacar. Depois de algum tempo, ele consegue derrotar todos eles e decide abrir os registros acásticos daquele lugar. Lendo o livro Yuya, descobre que a masmorra extra tem 2 camadas, e é necessário completar cada missão para prosseguir. A primeira é uma batalha contra ondas de monstros que continuam aparecendo por 36 horas consecutivas. Mesmo achando isso brutal, o protagonista se sente aliviado por ter a habilidade dos registros. Concluindo então que terá que ter cuidado com a forma como usa seu MP, incluindo o olho divino da profecia. Mesmo sabendo que há outro desafio, após terminar essa missão, ele decide deixar isso de lado por enquanto, pois tem problemas mais urgentes pela frente. Atacando com toda a sua força, nosso garoto tenta derrotar sozinho aquela horda de monstros de nível 30 a 35. Um ogro tenta esmagá-lo com seu bastão, mas ele consegue se defender com sua outra adaga, que acaba quebrando no processo. Enfrentando os inimigos, Shirazaki percebe que enfrentá-los com apenas uma faca limitará suas opções. Então, ele joga o que restou da adaga aprimorada em um goblin. E, saltando, agarra a espada que o goblin estava usando, o que lhe dará mais opções de ataque. Agora no nível 41 e com 2 armas. Protagonista diz que é hora de dar tudo de si. Depois de horas, vemos que o jovem está exausto a ponto de ter dificuldade para ficar em pé. Mesmo assim, ele continua brandindo suas armas sem parar, pois sabia desde o momento em que entrou que seria uma missão difícil. De repente, um Fang cinza de nível 40 aparece, mostrando que também quer entrar na briga. Enfrentando a criatura, nosso garoto diz que essa é realmente uma batalha infernal. Mas rapidamente ele se lembra do que aconteceu em sua vida passada. E, saltando no ar, ele afirma que já passou por infernos piores. Depois de derrotar o inimigo, ele alcança o nível 47. E decide passar para o próximo. 35 horas e 50 minutos depois, protagonista tenta se manter firme para enfrentar os 9 minutos restantes, dando assim o seu melhor. Ele acaba com os inimigos restantes. Até que uma mensagem aparece, notificando que a missão foi concluída com sucesso e, a partir desse momento, começa o cálculo da pontuação de desempenho do desafiante. E os resultados estarão disponíveis em 12 horas. Uma cabana aparece no meio do campo. E Yuya decide ir até lá para descansar até que o relatório seja divulgado. Sentado dentro da cabana, ele toma uma esfera de descanso profundo, que limpa o corpo de sujeira e aumenta a recuperação de HP durante o sono. Sentindo que a próxima missão será mais difícil, nosso garoto começa a preparar seu corpo e mente com as poções que trouxe, antes de se deitar e tirar uma soneca. 12 horas depois, ele acorda e sai para se alongar.
Até que uma mensagem aparece dizendo que o desafiador derrotou um número de monstros acima do limite. Além disso, no início da missão, foi confirmado que o nível do jovem não excedia o padrão da masmorra. Portanto, pontos extras foram concedidos. Uma luz forte aparece. E do nada, uma chave da câmara de julgamento cai na mão de Shirazaki. Assim, ele deve decidir entre tentar o desafio ou retornar dentro de 1 hora. Mas se ele escolher a segunda opção, não poderá mais usar a chave. Analisando o portão, nosso garoto decide pensar um pouco. E determinado a não recuar, ele ativa a habilidade dos registros para reunir informações. Vemos que há um objetivo simples para a missão final, que envolve um dos 3 tipos de monstros, incluindo um ciclope gigante e uma salamandra de fogo. Protagonista conclui que ambos são muito poderosos, mas com padrões de ataque limitados. Que significa que apenas o terceiro monstro é o mais complicado. Depois de passar pelo portão, ele se depara com uma clareira na floresta. E percebe que seu oponente será o mais difícil dos 3. Uma voz avisa que a missão final começou. E o jovem precisa derrotar o chefe da masmorra, que é um cavaleiro águia prateada de nível 65 e classificação B. Nosso garoto tenta manter a calma ao ver a criatura acima de sua cabeça. Mas, de repente, o inimigo faz um movimento diferente. E, ao desferir o primeiro golpe, mostra que pode ver o futuro. Yui acaba sendo jogado para longe. Mas consegue se manter em pé, pensando. Ele diz que, se tivesse sido atacado de frente, estaria morto. Maior problema é o fato de que a criatura selou seu olho divino da profecia. Descobrimos que o chefe tem a habilidade dos olhos dourados, que concede ao usuário reflexos extraordinários e visão sobre-humana. Assim, o cavaleiro usa seus olhos para prever os movimentos do menino e descobrir quais serão suas ações futuras. Depois de desviar de um golpe, a águia decide contra-atacar. Mas o protagonista consegue escapar ileso. Preocupado, ele diz que, até que o futuro se torne claro, não poderá usar o olho divino da profecia contra o inimigo, que o torna sua maior ameaça até agora. Sabendo que ele também pode ver o futuro, nosso garoto pensa em como a diferença no poder bruto determinará diretamente o resultado. Isso, considerando que a diferença de nível é inútil. Saindo da batalha de espadas, o chefe desferiu um golpe. Shirazaki conclui que, se ele der distância suficiente, o próximo ataque não será nada bom, pois a criatura absorverá toda a mana ao redor e a liberará com todo o seu poder. Provando esse ponto, o cavaleiro dispara um canhão mágico. Por uma margem estreita, o protagonista consegue se esquivar para o lado a tempo, enquanto pensa que isso só pode ser uma piada. No entanto, de repente, a águia aparece atrás dele. E, usando sua pata, chuta o menino para longe, fazendo com que seu corpo se chocar com força contra o tronco de uma árvore. Ferido, nosso menino diz que, como era de se esperar, a diferença de força bruta é simplesmente grande demais. No entanto, tudo seria diferente se ele pudesse usar seu olho divino da profecia. De repente, o jovem lembra-se de que, nesta segunda vida, ele ganhou inúmeras habilidades poderosas. Mas a razão pela qual conseguiu lutar até o fim, apesar de sua falta de talento, foi porque enfrentou sua própria fraqueza. Com isso em mente, ele decide desativar suas habilidades para acessar a origem de sua força. Enfrentando o inimigo, o protagonista diz que agora ele vai se lembrar como era lutar como um fraco. Percebendo algo, Cavaleiro começa a recuar, enquanto Shirazaki diz que é hora de lutar. Correr, ele lembra que primeiro precisa considerar as habilidades do oponente, já que a arma do inimigo pode ser dividida em 3 tipos. E seus olhos dourados e habilidades físicas são muito superiores. Além do fato de que ele não pode criar distância, devido ao canhão mágico. Cavaleiro ataca novamente com sua espada, enquanto o menino mantém seus atributos desativados. Dando tudo de si, ele se esquiva de ataques mais fatais pensando em uma maneira de contra-atacar, para não ficar em desvantagem. Incapaz de usar poções de cura, nosso menino percebe que está prestes a ser checkmate. Mas, mudando de estratégia, ele começa a correr em direção ao inimigo. Surpreendida com tanta agilidade, a criatura se pergunta como isso é possível. Enquanto o protagonista afirma que só há uma maneira de resolver essa situação. Analisando cuidadosamente seu oponente, ele finalmente encontra um ponto fraco. E dando tudo de si para desviar dos ataques constantes, conclui que precisa fazer isso agora. Segurando uma poção, Yui observa seu inimigo avançando contra ele. Jogando a poção, ele percebe que a águia colocou mais distância entre eles, revelando que ela não pode se mover durante a fase de carga do canhão mágico.
Nosso garoto aproveita a oportunidade, enquanto sua espada é lançada para longe. Afirma, sorrindo, que seu objetivo vai além disso. Vemos que sua adaga quebrou o frasco da poção que foi jogado para forçar o canhão do cavaleiro com mais magia, que fará com que ele exploda. Como planejado, ocorre uma grande explosão. Ainda assim, a águia sobrevive e continua segurando sua espada. No entanto, em meio à nuvem de poeira, ela é atacada por Shirazaki, que ativou a habilidade do Olho Divino da Profecia, para mostrar que agora é sua vez de atacar. Sabendo que não pode mais ser alcançado, ele avança novamente e ataca, usando todas as habilidades físicas que tem disponíveis. Sem nada a fazer, o cavaleiro é atingido em várias partes diferentes e decide tentar usar seu canhão mágico uma última vez. Protagonista percebe que o inimigo está absorvendo magia de forma imprudente, apesar da autodestruição iminente. Chamas envolvem o corpo do chefe, que percebe tarde demais que o menino conseguiu escapar e agora está vindo do ar. Gritando, nosso garoto atinge o ombro do cavaleiro, que finalmente cai no chão, completamente derrotado. Com a vitória, uma mensagem aparece, notificando que agora é possível sair da câmara de julgamento. E com isso, Yui alcança o nível 57. A voz misteriosa diz que o conquistador da masmorra será recompensado com base nos pontos de conquista e nos detalhes da conclusão. Depois de tomar as poções de que precisava, o protagonista se pergunta qual será seu prêmio por completar a missão mais difícil, estando 10 níveis abaixo do padrão. É revelado que 2 recompensas especiais serão concedidas. A primeira sendo a capacidade de armazenamento infinito. Surpreso, o protagonista afirma que nunca viu nada tão poderoso em sua vida passada. Uma forte luz brilha novamente para revelar a segunda recompensa, que é uma espada muito semelhante à do Cavaleiro Águia de Prata, com 3 habilidades diferentes e igualmente poderosas, além de crescer em poder à medida que o usuário cresce. Segurando a espada lendária, nosso garoto diz que, sem dúvida, seu esforço valeu a pena. E ao ver o portão, ele decide voltar para casa. Lá fora, ele mal pode esperar para descansar um pouco, mas acaba vendo que tem uma mensagem de Marisa. Protagonista fica feliz em saber que a garota despertou uma habilidade natural. Mas ao ler que ela participará de uma grande invasão de guilda em 1º de julho, ele percebe que algo está errado, já que tal invasão só deveria ocorrer no dia 7. Correndo, ele conclui que todos estão em perigo. Vemos Mia e seu grupo novamente, prestes a entrar na masmorra. Descobrimos que esta é uma masmorra de nível B chamada Terra do Deserto. Animado, Takahashi, Tsuyoshi, mestre da guilda Orgulho dos Guerreiros, diz que tudo aconteceu como Masaka disse. Concordando, Teo Ryota, mestre da guilda dos Grandes Magos, diz que há uma boa chance de eles conseguirem um artefato mágico de 1º nível. Líder da guilda Eclipse afirma que o local deve ter vários itens e que eles podem dividi-los entre si. De repente, o menino chama por Arisa, que se assusta. Aproximando-se, ele diz que a habilidade da jovem será indispensável, então ela deve usá-la livremente. Pensando que a garota concorda que deve dar o seu melhor, já que foi convidada para fazer parte da equipe. De repente, ela se lembra de verificar seu celular e percebe que Shirazaki não respondeu. Concluindo então que, naquele momento, ela precisa se concentrar em limpar a masmorra. 2 horas e vários monstros derrotados depois, Ren diz que é hora do show enquanto enfrenta um minotauro de nível B, o chefe da masmorra. Gritando, ele pede a todos que assumam suas posições e ataquem. O grupo obedece sem hesitar e começa a batalha. Chocada, Mia Nagan diz que agora sabe o que é um ataque despertado de alto nível. Cara de cabelo branco ordena que ela use sua habilidade. Imediatamente, a jovem obedece e Masaka invoca sua espada, chamada Elien. Após desferir um único golpe, ele diz que é o fim. Enquanto todos estão incrédulos com o poder da arma, os outros 2 mestres da guilda dizem que a recompensa finalmente chegou ao ver o núcleo. Seguindo em frente, o líder da Eclipse afirma que esperava por esse momento há muito tempo, afirmando em seguida que o portal deve se abrir em breve. Intrigado, Takanashi questiona se ele não destruirá o núcleo, pegando todos de surpresa. Ren diz que não faria isso nem mesmo em seus sonhos. Afinal, esse era seu verdadeiro objetivo. A mesma sombra negra de antes emerge do corpo do Minotauro e vai direto para o menino, que, sorrindo, diz que é hora da grande revelação. Os outros membros perguntam o que diabos está acontecendo e o que isso significaria. Começando a explicação, Masaka diz que tem uma habilidade única que lhe permite extrair as sombras daqueles que mata e usá-las como seus subordinados.
Confusa, Erisa questiona por que ele escondeu isso o tempo todo. Sem responder, o menino diz que, como efeito colateral, ele pode se comunicar com as criaturas. E foi então que ele descobriu que havia sido escolhido como líder. Assim, quando aceitou a proposta, ele foi devidamente instruído e descobriu que a magia daquele núcleo pode abrir um portal do qual monstros invisíveis emergirão, iniciando o primeiro desastre, chamado de Vanguarda da Sombra Negra, que o terá como seu líder. Então, todos lá devem obedecê-lo e se tornar sombras também. Incrédulos, os outros dois mestres perguntam se esse era o objetivo do ataque desde o início. Confirmando. Ren diz que precisava reunir aqueles com as habilidades certas, embora seu plano fosse esperar mais uma semana. Tudo mudou por causa de Orisa, que tem uma habilidade única que aumentará exponencialmente seu poder, sendo muito melhor do que recrutar um monte de pessoas. A garota questiona, desde quando o jovem estava planejando isso. E ele responde que desde sempre, então pergunta se ela não achou estranho que sua mãe tivesse síndrome de exaustão mágica em estágio 4 e estivesse em um ótimo hospital. Misaka revela que só ofereceu apoio porque tinha segundas intenções. A jovem diz que isso não faz sentido, porque quando ela foi recrutada, não tinha talento. No entanto, o líder afirma que sua habilidade lhe permite ver as habilidades naturais de potenciais subordinados. É por isso que ele sempre soube que ela despertaria. E esperou ansiosamente pelo momento certo, chegando a criar a Guilda Eclipse para reunir aqueles dignos de se tornarem suas sombras. Apontando para Miyanaga, ele diz que ela é a candidata mais adequada, então ela será a primeira, assumindo a liderança. Itu e Takahashi dizem que não vão deixar isso acontecer. Mas Ren ativa seu poder e ordena que ambos se curvem enquanto esperam sua vez. A dupla fica chocada ao perceber o quão poderoso o jovem é. Gritando, a garota ruiva avisa que lançará um feitiço. Mas, de repente, ela cai de joelhos no chão. E percebe que está sem poder mágico. Rapidamente, ela conclui que o líder planejou tudo. Enquanto ele se aproxima e se prepara para atacá-la. Fechando os olhos, Arisa questiona se este será realmente o seu fim. Enquanto implora por alguém que a ajude. De repente, um golpe é desferido e, em meio às lágrimas, a jovem percebe que não sente dor. Mas ao abrir os olhos, ela vê que foi salva por Yuya, que, cara a cara com o inimigo, afirma que resolverá a situação. A esperança floresce nos olhos da garota ruiva. Ren diz que está surpreso e pergunta por que o jovem está ali. Quando perguntado se ele realmente precisa dessa resposta, ele diz que gostaria de agradecer, pois foi o rapaz que salvou Meunica naquela época e tornou tudo isso possível. Mas, aparentemente, parece que o jovem sempre soube de tudo. Além de ter um poder estranho. Lembrando-se do passado. Prota diz que foi aquele cara que causou o primeiro desastre que tirou a vida de muitos despertados. Sendo o único que sabe disso. Ele afirma que vai parar o garoto, não importa o custo. Rindo, Misaka diz que Shirazaki não deveria se achar tão importante só porque conseguiu impedir um de seus ataques. Afinal, alguém sem uma habilidade única não pode detê-lo. Pelo menos não sem outros despertados de nível superior. Ao ouvir isso, nosso garoto se lembra de antes da regressão. Quando um dia, o líder lutou com Komachi, que não conseguiu impedir a morte de Orisa. Quando refutado, Ren bateu no garoto. Enquanto Yuya só conseguia pensar que aquela era a primeira vez que via alguém morrer na sua frente, e acabou decidindo deixar aquela guilda. Assim, algumas semanas depois, ocorreu o primeiro desastre. E quase 30% dos despertados no Japão foram assassinados. Até que um despertado de nível B matou Masaka, o que o fez perceber que ele não poderia ter feito nada desde o início. Dando início a uma onda de culpa que o perseguiu para sempre. No entanto, agora ele tem a chance de impedir que o primeiro desastre aconteça. E é por isso que ele nunca revelou seu poder a ninguém e se concentrou em ganhar força suficiente. Mesmo temendo que isso pudesse ser apenas seu ego falando. O protagonista afirma que lutará até o fim. Dizendo que não tem tempo a perder. O líder da Guilda Eclipse decide colocar sua última peça em jogo. Assim, ele invoca uma Fang Cinza. Para garantir que o jovem seja imediatamente eliminado. Vendo o Minotauro e o Lobo Gigante atacando Yuya, Arisa fica preocupada. Mas ativando a habilidade da asa de chamas de sua espada, nosso garoto derrota as duas sombras de uma vez, deixando Masaka completamente em choque. Assim como todos que estavam assistindo. Quando questionado sobre como ele tem tanto poder, o protagonista responde que seu inimigo cometeu um erro, pois o chamou de insignificante, sem saber que estava enfrentando seu pior adversário. Líder da Guilda Eclipse. Ele pergunta por que o jovem pensa assim.
Mas nosso garoto simplesmente diz que ele entenderá quando a batalha terminar. Rindo, o garoto de olhos vermelhos decide parar de fazer perguntas e descobrir o que o jovem esconde depois de matá-lo e transformá-lo em sombra. Ao ver seu inimigo se aproximando, Yuya conclui que a habilidade única deste está relacionada à espada. E que ele só pode controlar as sombras daqueles que mata. E é por isso que o resto dos despertados ainda estão vivos. Ao receber o primeiro golpe, nosso garoto consegue bloquear com a espada, decidindo contra-atacar imediatamente, para não dar tempo ao oponente de se recuperar. Misaka mostra que também é rápido e, assim, os dois começam a trocar golpes, imobilizados por uma sombra. Daishi não consegue acreditar que o jovem está realmente se defendendo do líder da guilda. Dando um passo para trás, o protagonista pensa que, como esperado, a batalha será desafiadora. Enquanto seu inimigo tenta descobrir de onde ele tirou tanto poder, determinado a garantir que Arisa não recupere seu poder mágico, Ren decide mudar de tática. Vendo mais sombras aparecerem, Shirazaki pergunta se o menino realmente acha que isso vai funcionar. Mesmo diz que as sombras são apenas uma distração. Mas depois de quase levar um golpe fatal, ele descobre que o jovem consegue lidar com duas coisas ao mesmo tempo. O protagonista desferiu outro golpe, jogando seu oponente para longe. Refletindo, Masaka conclui que o problema é a espada de Yuya, e que atacar usando as sombras é inútil. De maneira bastante cínica, ele pede desculpas por ter sido rude e diz que o garoto é realmente um deles, que o torna elegível como seu primeiro subordinado. Quando chamado de gênio, nosso garoto diz que, na verdade, ele não é um. Nem mesmo lutou para conquistar esse título. No final, ele não conseguiu chegar lá, o que significa que ele é apenas uma pessoa comum. Ren pergunta o que o menino está falando. Explicando, o protagonista diz que é por ser uma pessoa comum que ele derrotará um gênio. A dupla começa mais uma sequência de golpes absurdos, até que o líder da guilda percebe que vai sair pior com um corte profundo na região do ombro. Ele se pergunta como a energia de Shirazaki mudou do nada, parecendo até ter poder ilimitado. Sem muito o que fazer, Masaka decide usar seu último recurso, uma habilidade chamada Purificação da Alma. Vemos que as sombras que mantêm os outros acordados desaparecem assim que essa habilidade concede temporariamente um imenso aumento físico através do sacrifício de subordinados. Determinado a vencer a batalha, o menino decide sacrificar a maioria de suas sombras. Gritando, ele ordena que Yuya se prepare para morrer aqui e agora. Vendo o líder da guilda atacando o jovem, aqueles que assistem temem o pior, mostrando que não será tão fácil assim. Nosso garoto decide usar o atributo de aprimoramento de todas as habilidades, bloqueando o ataque do inimigo bem a tempo. Chocado, o cara de cabelo branco se pergunta como ele ainda não consegue vencer, mesmo depois do que fez. Ambos se preparam para outro confronto, enquanto o protagonista afirma que é hora de acabar com isso. Observando a sequência de golpes, Takahashi e Tu questionam que tipo de batalha louca é essa, enquanto Arisa só consegue se preocupar com sua amiga, empurrando com a espada. O prota afirma que vai vencer, já que tem a vantagem. Sem fôlego, Masaka diz que está surpreso, mas ainda assim não deixará o jovem ultrapassá-lo. Então, perguntando se ele está bem, já que seu foco tem sido único. Olhando para baixo, o protagonista percebe que uma das sombras está mordendo seu tornozelo. E, mudando seu movimento, ele aniquila a criatura. Sorrindo, Ren afirma que tal abertura em uma situação como essa é fatal. Mesmo assim, Shirazaki consegue escapar do golpe. No entanto, o inimigo diz que ainda não acabou e ataca novamente. Vendo que o jovem criou alguma distância, o líder da guilda percebe que receberá um contra-ataque devido à abertura. Ele saiu rapidamente, concluindo que, mesmo assim, seu ataque não seria interrompido. Descobrimos que a essência de sua espada é a personificação da morte. E isso muda dependendo da imagem do usuário. Assim, os golpes simples são absolutos a ponto de desafiar a distância apenas para atingir o alvo. Gritando, Ren declara que este é o fim para o rapaz. Mas algo acontece. Nosso garoto afirma que, na verdade, nunca teve uma conexão com ele. E não há nenhum vínculo específico do destino que os unisse, já que seu senso de dever poderia ter sido sem sentido desde o início. Mas, ainda assim, ele foi impulsionado pelo arrependimento e pela culpa. Portanto, ele gostaria de pedir desculpas e revelar que já sabia que isso iria acontecer. Com suco de morango escorrendo do ferimento, Masaka admite a derrota antes de cair no chão, com os olhos arregalados. Os espectadores não conseguem acreditar que isso aconteceu e que agora estão a salvo.
Shirazaki olha para cima aliviado. Enquanto o inimigo ainda vivo diz que não consegue acreditar que perdeu. Prota diz que o avisou. Enquanto o menino expele seus fluidos. Afirma que ele era realmente seu pior inimigo. Exausto, nosso garoto também cai de joelhos. À medida que o efeito de aprimoramento de todas as habilidades começa a desaparecer. Que significa que ele terá que ter cuidado da próxima vez que usar isso. Correndo, Arisa se aproxima. Para ver se o jovem está bem. Ao receber ajuda para se levantar, o protagonista agradece. Mas a garota diz que quem deveria agradecer é ela. E afirma que finalmente entendeu que não estava sonhando quando foi salva da última vez. Porque o rapaz arriscou sua vida mais uma vez. Mia Nagan expressa o agradecimento mais sincero de sua vida em nome de todos. Que faz nosso garoto lembrar do que sua irmã pediu antes de morrer em sua outra vida. Pensando nisso, ele diz que finalmente conseguiu realizar o desejo de Kana. Então, o menino agradece a Arisa. Mas antes que ele pudesse explicar o motivo, ele é interrompido pelos outros despertos que decidiram se juntar à conversa e falar sobre como ele é incrível. Olhando para trás, Takahashi pergunta o que farão com Masaka. Nosso garoto diz que o certo é entregá-lo à divisão especial da associação. Já que aqueles que procuram prejudicar os outros devem enfrentar retaliação. Mesmo sabendo que as pessoas ficarão chateadas por Rei não ter sido executado. Yuya conclui que sua habilidade pode ser útil para desvendar os mistérios da masmorra no futuro. Então, ele decide lidar com o núcleo daquela masmorra. Erisa diz que o líder mencionou que aquele item liberaria um enxame de monstros sobre a Terra. Prota diz que isso é verdade. Mas agora eles só precisam destruir o núcleo antes que ele atinja a carga total. Quando a esfera se quebra, várias sombras negras envolvem o corpo do jovem. Que, confuso em meio à escuridão, pergunta onde está. Sem conseguir descrever a sensação. Ele diz que parece familiar. De repente, outra esfera negra aparece diante de seus olhos. Mas o prota acaba acordando de seu devaneio quando chamado por Mia Nagan. Mentindo, ele diz que tudo ficará bem. Enquanto se pergunta o que foi aquilo. Vemos que, depois que o grupo deixou a masmorra, Ren foi entregue à associação. E, devido à exaustão, todos foram dispensados. Animada, a garota ruiva diz que eles deveriam ir para casa. Concordando, nosso garoto decide acompanhá-la, e assim os dois partem. Enquanto isso, em uma certa nação, dentro de uma masmorra de classificação S, uma garota de cabelos loiros longos observa uma criatura que derrotou. E olhando para as constelações, ela percebe que uma das estrelas malignas desapareceu. Que significa que alguém foi capaz de alterar o futuro. Descobrimos que seu nome é Asakura Ryan, e ela é uma despertada de nível S-236 que ocupa o segundo lugar no ranking nacional. Alguns dias após a operação em grande escala no quarto de hospital de Kana, Shirazaki diz que sua irmã só precisa aguentar até o dia seguinte. Então ele diz que vai embora. Mas voltará amanhã para buscá-la. Sorridente, a menina agradece ao irmão mais velho. No andar inferior do hospital, protagonista encontra Erisa, que diz que foi verificar como estava sua mãe. Descobrimos que, no caminho de volta, a dupla teve a chance de se conhecer melhor, e a menina falou sobre sua mãe e sua habilidade. Ao descobrir que não é apenas sua irmã que tem a doença, nosso garoto conclui que precisa encontrar a cura o mais rápido possível. Saindo de seu devaneio, ele diz à jovem que é hora de ir para a associação. Olhando pela janela, Kana se pergunta quem é a garota ao lado de seu irmão. Mas, de repente, uma enfermeira aparece e diz para ela descansar. Deitada na cama. A jovem afirma que interrogará Yuya no dia seguinte. Ela se vira ao ouvir a notícia sobre o caso do ataque à masmorra envolvendo Masaka. E descobre que o despertado que contribuiu para a resolução do incidente tomou o lugar do menino no ranking nacional. Somos levados à sede da associação, onde Suzuki, do Departamento de Assuntos Gerais, pede desculpas por ter chamado a dupla no último minuto. Arisa e Shirazaki dizem que não há problema. Então, elas responderam a várias perguntas sobre o que aconteceu naquele dia. Ren permaneceu em silêncio desde que recuperou a consciência. Pensando que o Proto se pergunta se isso significa que ele não conseguirá obter mais informações tão cedo. Curiosa, a garota ruiva pergunta o que o homem gostaria de discutir individualmente. Indo direto ao ponto, Suzuki fala sobre o fato de que a Guilda Eclipse foi dissolvida e que Masaka foi removido do ranking nacional. Descobrimos que aqueles que estão entre os 100 primeiros são chamados de rankers. Confuso, o protagonista pergunta o que isso tem a ver com ele, e o homem revela que a posição 86 agora será ocupada pelo jovem. A informação deixa a dupla em choque. Sorridente, Arisa diz que isso é incrível.
Quando perguntado se isso é realmente verdade, Cara de Óculos confirma e diz que, além de suas habilidades terem sido comprovadas, os mestres das guildas dos guerreiros orgulhosos e dos grandes magos o recomendaram. Pensando que é a primeira vez que nosso garoto é oficialmente reconhecido dessa forma. Continuando, Suzuki diz que várias guildas enviaram convites para Miyaniga. Rapidamente, Yuya percebe que a habilidade única da jovem é realmente excepcional. A garota pergunta se pode pensar um pouco sobre isso, o que o surpreende. Com o fim da reunião, ambos saem da sala aliviados e felizes. Sorrindo, Erisa parabeniza sua amiga por se tornar uma classificada. A protagonista agradece e diz que, na verdade, ele só teve sorte. A jovem discorda. E diz que tem algo que gostaria de perguntar. De repente, alguém gritando chama a atenção da dupla. Na recepção, um cara ordena que lhe tragam a pessoa que supostamente derrotou Misaka. Ao ouvir seu nome ser mencionado, Shirazaki se vira e fica cara a cara com Gakuto Shimura, 87º colocado no ranking nacional. Cara pergunta se o jovem é a pessoa que ele está procurando. E, após a confirmação, ele afirma que ele roubou seu lugar ao assumir a posição de Misaka. Como ele estava planejando lutar contra o garoto furioso. Classificado também diz que o prota deve ter usado alguns truques para conseguir tal feito. E é por isso que ele o desafiará para um duelo pelo 86º lugar no ranking. Nosso garoto percebe que a situação é complicada. Mas ele não é obrigado a aceitar isso. No entanto, sabendo que mais pessoas duvidarão de suas habilidades no futuro, seria bom aproveitar a oportunidade para mostrar seu poder. Ele diz que aceita o desafio. 10 minutos depois, no campo de treinamento dentro da sede da associação. Yuya lembra que seu poder mágico ainda não está 100%, pois ele não lutou contra nenhum monstro. Sorrindo, Gakuto diz que é bom ver que o garoto fugiu. Enquanto pensa que ele só ocupa essa posição porque lutou em grupo, de acordo com os rumores, e é dever de um homem idoso corrigir o erro de um novato. Na plateia, todos estão convencidos de que a vitória pertencerá a Shimura. O locutor afirma que as condições para a vitória são incapacitação ou rendição, já que matar é proibido. Começando logo após o início do duelo. Partindo para o ataque. O cara do machado afirma que vai expor quem o proto realmente é. Usando sua espada. Shirazaki consegue bloquear o golpe. Gritando, o inimigo ordena que ele pare de pensar que pode derrotá-lo com esse nível de habilidade. Os espectadores comentam que, como era de se esperar do garoto de cabelo curto, o oponente está completamente na defensiva. Preocupada, Arisa diz que algo não parece certo. Já que durante a luta contra Masaka, seu amigo era muito mais forte. Com a análise feita, nosso garoto diz que vai realizar o desejo do oponente parar de se conter. Depois de levar um golpe, Gakuto tenta entender o que mudou, porque, do nada, o garoto se tornou mais preciso. Protagonista diz que ainda não acabou e retoma os ataques sucessivos, a ponto de empurrar o garoto drasticamente para trás. Os fãs dos classificados perguntam por que isso está acontecendo. Enquanto Miyanaga conclui que a habilidade de Yuya é tão incrível que neutraliza as diferenças de nível, mesmo contra os classificados. Shimura questiona se o jovem estava se contendo antes, confirmando que o protagonista diz que, se o derrotasse rapidamente, os espectadores não entenderiam o que aconteceu. É por isso que ele levou algum tempo para avaliar o quanto deveria se conter. Furioso por ter sido subestimado, o classificado diz que não tinha a intenção de fazer isso. Mas agora ele matará Shirazaki. Fora do campo de treinamento, uma garota de boina ouve sobre a batalha de classificação. Ativando sua habilidade chamada Crimson Break Slash, Gakuto desferiu um golpe mortal que racha o chão perto das arquibancadas. Pensando. Nosso garoto diz que essa habilidade concede ao usuário uma força física imensa. E aumenta as capacidades do machado. Intrigado. Ele questiona se matar nesse tipo de batalha não fosse proibido. Sem se importar. O garoto diz que, se o garoto tem medo de morrer, ele deveria se render logo. E então afirma que, na verdade, não lhe dará essa chance. Defendendo-se dos golpes, o protagonista diz que não importa o quão forte seja seu oponente, se ele cometer um erro, tudo se tornará inútil. Analisando a situação, o ranqueador conclui que terá que quebrar a espada do jovem, para que a defesa se torne impossível. Assim, ele aumenta o poder de sua habilidade com o objetivo de atingir a arma. Vemos que a lâmina não se quebra. Mas com o impacto, Shirazaki acaba perdendo sua espada. E, desarmado, decide usar os punhos para mandar o oponente voando. Todos ficam chocados ao ver Shimura ser atingido. Ao ver o jovem recuperar sua espada, o inimigo percebe que ele tem uma habilidade de armazenamento.
confirmando que o protagonista diz que a luta termina ali. Então, o classificado deve escolher entre se render ou morrer. Preocupado, o rapaz tenta decidir o que fazer. E então afirma que isso não é justo. Porque lá fora fazer isso contra monstros resulta em morte. Então, eles deveriam reiniciar o duelo. Os espectadores comentam que essa é a desculpa mais idiota que já ouviram. Sabendo que usar uma arma pode ferir gravemente seu oponente. Yuya sugere que eles lutem com as mãos nuas. Sentindo-se vitorioso, Shimura concorda e diz que fará o menino se arrepender dessa escolha. Alegando que o garoto é muito lento, o protagonista, com apenas um movimento, o joga no chão. Perguntando, então, se isso é tudo que ele tem. Levantando-se e atacando novamente, o lutador diz que ainda não acabou. Enquanto pensa em como o protagonista é capaz de ler todos os seus movimentos. Descobrimos que, em sua primeira vida, Shirazaki se concentrou em habilidades de aprimoramento de aprendizagem devido à sua falta de talento. É por isso que, quando se trata de combate real, com ou sem espada, ele tem a vantagem. Assistindo à luta. A garota misteriosa de antes fica surpresa com o movimento do nosso garoto. Determinado a manter intacto seu orgulho como classificado, Gakuto decide dar tudo de si. E, sem se importar com as regras, pega seu machado para desferir um golpe fatal. Protagonista invoca sua espada novamente, bloqueando com sucesso o machado. Antes de pegar a adaga mantis e golpear seu oponente no pescoço. Imediatamente, o menino cai no chão, alegando que é impossível que ele tenha perdido. Yuya guarda a faca e olha para a multidão, que o aplaude. Sem parar. Locutor declara o jovem vencedor. E Arisa é a primeira a correr para encontrá-lo, recebendo inúmeros elogios. O prota diz que Shimura não tinha muita experiência nesse tipo de combate, já que ele só estava acostumado a lutar contra monstros. De repente, uma dupla se aproxima, deixando todos em choque. Este é Tennoji Taiga, que ocupa a 82ª posição no ranking nacional, e Asakura Rion. Nosso garoto imediatamente se lembra de quando a garota perguntou por que ele lutava tanto, mesmo que isso lhe custasse tudo. No momento presente, a jovem se apresenta e diz que tem algo que gostaria de discutir com o garoto. Quarteto vai para um lugar mais privado. E Arisa tenta se concentrar para evitar entrar em pânico, já que ela também foi convidada para a reunião. Asakura se apresenta novamente. Mas Yui e Miyanaga dizem que a conhecem. Pensando. O protagonista diz que foi a jovem que derrotou Misaki em sua vida passada, sendo considerada a mais forte despertada do país. Mas ele rapidamente descobre que, neste mundo, a garota ocupa o segundo lugar no ranking. A classificada pede desculpas por decepcionar o jovem com essa informação. Confuso. Nosso garoto se pergunta o que está acontecendo. Mas, interrompendo seu devaneio, a jovem loira vai direto ao ponto e diz que gostaria de agradecer a ele, já que era ela quem deveria ter lidado com Ren. Arisa pergunta se Ryan sabia o que o rapaz estava planejando. Confirmando. A jovem se prepara para revelar algo, mesmo com Tennoji sendo contra isso, após um estalar de dedos. Um mapa da constelação aparece diante de todos, explicando. A ranqueada afirma que sua habilidade permite que ela preveja desastres futuros. Mas como não é um sistema perfeito, nem sempre é possível determinar a hora exata ou a escala. É por isso que ela gostaria de agradecer ao rapaz por impedir que o pior acontecesse em seu lugar. Rapaz de cabelos castanhos e ruivos diz que sua aliada não precisa se curvar. Mas ela discorda e diz que é necessário. Shirazaki pede à jovem que levante a cabeça e afirma que ela apenas fez o que tinha que fazer. Mesmo assim, Asakura diz que gostaria de oferecer algo em troca. Sendo muito direto, o protagonista diz que está pensando em criar uma guilda e gostaria de saber se Starry Sky Grove poderia ser um patrocinador. É revelado que, para criar uma organização, é necessário, além de conquistas pessoais, a recomendação de uma guilda já estabelecida. É por isso que não há escolha melhor do que o grupo do qual a jovem é líder. Afirmando que confia no rapaz, a classificada concorda em fazer parte dela, mesmo que estivesse pensando em recrutá-lo para sua guilda. Mas agora ele deve reunir os membros necessários e informá-la. Irritada, Taiga diz que ainda não reconheceu o jovem, pois ele é muito arrogante e fez Ryan abaixar a cabeça. Vendo o rapaz sair, Arisa pergunta o que foi isso. Mas nosso rapaz diz que ela não precisa se preocupar com nada. Saindo do prédio, a jovem pergunta se é verdade que ele quer criar uma guilda. Ele confirma. Já que os desastres futuros não serão simples e aliados talentosos serão necessários para combatê-los. Saindo de seus pensamentos, Yuya decide convidar Mia Nagam para fazer parte de seu grupo.
Mas, de repente, a dupla é interrompida por Noah, que, após acenar, começa a se aproximar. A garota pede desculpas por interromper a conversa. Enquanto o protagonista pensa em uma maneira de tornar a situação menos complicada. Depois de explicar tudo, ele apresenta jovens e tudo volta a ficar calmo. Oshikawa diz que ouviu as notícias sobre a Guilda Eclipse. E ficou surpresa ao ouvir o nome do rapaz. Lembrando-se de que a espadachim e seu grupo o ajudaram no passado. Shirazaki, obrigada. Antes de voltar para conversar com Arisa sobre a guilda que ela criará. Um pouco surpresa com o convite. A jovem diz que ficaria muito feliz em lutar lado a lado com ele novamente. Portanto, ela concorda em fazer parte da guilda de olhos fechados. Noah olha para os dois. E tenta afastar os pensamentos de que algo mais está acontecendo ali. Então ela pergunta se o grupo do rapaz ainda tem uma vaga. Já que ela sempre quis fazer parte de uma guilda. Pensando em tudo que ele fez, o protagonista acha que confia na espadachim e em suas habilidades. E então afirma em voz alta que ela pode realmente fazer parte da equipe. Miyanaga diz que está ansiosa para trabalhar com a garota. E rapidamente as duas se tornam amigas. Shirazaki conclui que agora só precisam de mais uma pessoa para registrar oficialmente a guilda. De repente, um alerta de emergência começa a soar por todo o prédio. Pois uma quebra de portão foi detectada em uma masmorra de nível B, portanto, os despertados devem se preparar para tomar medidas. Imediatamente, é revelado que uma ruptura de portal é um fenômeno em que a quantidade de poder mágico dentro de uma masmorra se expande devido a causas desconhecidas, e para resolvê-lo, é necessário derrotar o chefe e quebrar o núcleo antes do colapso total. Asakura reaparece, deixando o trio surpreso. Yuya pergunta o que está acontecendo. E a jovem diz que, além da ruptura anunciada, outras rupturas foram confirmadas em 2 masmorras de nível C. Nosso garoto acha que isso é algo sem precedentes, já que nada parecido aconteceu mesmo em sua vida passada. Que significa que algo mudou porque o primeiro desastre foi evitado. Ryan diz que cuidará da masmorra de nível B e gostaria que o jovem liderasse uma das masmorras de nível C. Decidindo descobrir as razões para isso. Mais tarde, o protagonista afirma que entende. Tennoji diz que não aceitará que a garota deixe um novato lidar com uma missão como essa. Dizendo que ela entende. Ranqueador afirma que, nesse caso, o rapaz se juntará à equipe e lutará sob o comando de Shirazaki. Afinal, ela é capaz de lidar com a masmorra sozinha, e essa é uma boa oportunidade para ele ver se o jovem é realmente confiável. Protagonista pergunta, quem cuidará da outra masmorra? E vemos que a responsável será aquela garota misteriosa usando uma boina. Com isso estabelecido, o grupo se prepara para partir. Vendo o jovem partir, Arisa e Noah afirmam que irão junto. Nosso garoto pergunta qual é o nível deles. E ao saber que a garota ruiva é nível 31 e o jovem loiro é nível 35, ele conclui que a melhor opção seria recusar, mas como o nível necessário para completar uma masmorra de nível C é 35, ele decide deixar a dupla acompanhá-lo. Algum tempo depois, o quarteto chega ao seu destino. E Yuya decide primeiro lidar com os monstros que já estão do lado de fora. Ao lado de Tennoji, ele desferindo golpe após golpe nos inimigos. E quando Noah pergunta quando ele ficou tão forte, ele opta por ignorar e entrar. Descobrimos que a masmorra se chama Yori Seitsu e é conhecida como a Caverna Sagrada do Espírito do Gelo. Dentro do Rancor, o Mecha Vermelho pergunta se eles não deveriam ter decidido o que fazer antes de entrar. Protagonista diz que normalmente isso seria correto, mas ele não precisa disso. Devido à sua habilidade de registros acásticos. Trio fica confuso quanto ao motivo de ele estar imóvel. Até que outras pessoas chamam sua atenção. Eles são despertados de classificação sem enviados por Asakura. Tennoji diz que o líder é Shirasaki. Virando-se, nosso garoto afirma que explicará o plano. Assim, ficamos sabendo que Taiga Noa e Miyanaga serão responsáveis por derrotar o chefe, enquanto os outros devem ficar lá e segurar os demônios. Discordando, o aliado de Ryan diz que, para enfrentar o chefe, seria necessário um despertado de nível B. Ao contrário dele, as duas garotas dizem que é uma perda de tempo duvidar do plano do protagonista. Isso deixa o Rancor surpreso com tanta confiança em um novato. Sem muito mais o que fazer, ele diz que desta vez vai obedecer. Ouvindo que será responsável se algo der errado. Yuya diz que está tudo bem. E assim o quarteto avança pensando. Tennoji diz que, embora esteja irritado, está começando a confiar no garoto. Mas, algum tempo depois, ele se arrepende quando o caminho escolhido por ele leva a um beco sem saída. Protagonista diz que, na verdade, aquele era o caminho mais curto. De repente, um iceberg irrompe do chão. Sendo a carapaça gelada de um caranguejo gigante.
Analisando a pressão mágica do inimigo, o garoto de cabelos castanhos conclui que ele é bastante forte. Enquanto Shirazaki acha que precisa de um item daquele lugar antes de enfrentar o chefe. Virando-se, ele pede à dupla de meninas que cuide do monstro sozinhas. Somos levados para a enfermaria da sede da associação, onde Kikuoto finalmente acorda após ser atingido. Rapidamente, ele se lembra de como foi parar lá. E grita. Menino pergunta à enfermeira onde Yui está. Mas ao descobrir o que está acontecendo, ele conclui que, além de tudo, o jovem está tentando roubar suas conquistas. Portanto, ele aproveitará a oportunidade para atacar quando ele estiver vulnerável e mostrar que subestimá-lo tem um preço alto. No campo de batalha, Arisa pergunta a Shirazaki se ele tem certeza disso. Ele confirma. Ele diz que dará todas as instruções para que não tenham problemas. Noa decide acreditar no jovem mais uma vez e pergunta o que ela precisa fazer. Ele explica. Ele diz que a arma do monstro é sua garra afiada e seu poder defensivo é sua carapaça gelada. Como a criatura não é muito rápida, eles devem manter uma certa distância para neutralizar as pinças e usar fogo para que os ataques possam passar mais facilmente pela carapaça. Após toda a explicação, Tennoji diz que está na hora. Oshikawa se aproxima e começa a atacar com sua espada, enquanto Erisa mantém distância. Nosso garoto diz ao ranqueador para não interferir, pois isso fará com que os pontos de experiência sejam divididos, revelando que seu plano para derrotar o chefe inclui tornar as duas garotas mais fortes. Percebendo a tensão do rapaz, ele diz que não precisa se preocupar com nada. Com sua espada em chamas, a jovem loira avisa que está pronta. Em seguida, a garota ruiva também dá o sinal de ok. E assim as duas se preparam para atacar juntas, usando suas habilidades únicas. Chamas irrompem por toda a parte e cercam o caranguejo, fazendo com que toda a sua armadura simplesmente comece a derreter. Com a vitória, Noa alcança o nível 42, enquanto Arisa chega ao 31. Perplexo, Tennoji se pergunta como Yuya foi capaz de prever que isso aconteceria. Oshikawa recebe como recompensa a pulseira dos desejos, que aumenta o poder mágico do usuário quando ativada. Aproximando-se, Prota diz que os preparativos estão concluídos, que significa que é hora de ir para a sala do chefe. No caminho, o quarteto enfrenta mais algumas criaturas e discute outras estratégias, até que finalmente chegam ao grande portão de gelo. No interior, Noa questiona por que a sala está vazia. No entanto, Shirazaki diz que o inimigo está no teto. Olhando para cima, todos veem a Hydra Queen, um fantasma de classificação B. Tennoji diz que, se tudo correr como esperado, eles vencerão facilmente, pegando sua espada. Nosso garoto observa o inimigo se aproximar e rapidamente se posiciona. Então, ele e Taiga dão o primeiro passo. Ao ouvir seu nome, o ranqueador diz que entende o que precisa fazer. E, após identificar o alvo, ativa sua habilidade chamada Jousakenton. Então, antes de lançar sua lança na esfera rosa, para sua surpresa, nada acontece. E descobrimos que uma das características dessa criatura é que seu tronco pode absorver impactos físicos. Avançando, Shirazaki diz que está tudo bem, porque, embora nenhum dano tenha sido causado, o golpe chamou a atenção do inimigo. Com um único golpe, ele corta vários tentáculos da Hydra. Problema é que ela se regenera rapidamente. A vantagem é que o processo consome mana. Com apenas um olhar, Noa e Arisa entendem que é a vez deles atacarem. A espadachim é a primeira e, usando sua habilidade, lança chamas em direção ao inimigo. Sorrindo, o protagonista diz que o resultado foi melhor do que o esperado. Agora eles só precisam combinar o talento de todos para causar dano suficiente. Quando questionado, Oshikawa diz que a durabilidade das pulseiras está em 78. Com o padrão descoberto. Yuya diz que é hora de continuar. Assim, o quarteto se alterna nos ataques. Pensando, Taiga diz que não entende como tudo está indo tão bem graças ao plano do jovem. A espadachim lança seu raio roxo, deixando apenas um cristal na coroa da Hydra. Com esse golpe, a pulseira dos desejos acaba se quebrando. Protagonista diz que o limite de durabilidade foi atingido e, ao perguntar, descobre que Noa pode fazer mais um ataque, enquanto Arisa só tem mais um. Afirmando que o suporte de itens não é mais necessário, Shirazaki ordena que eles desferem um golpe final. A dupla diz que entende e se posiciona frente a frente com o inimigo. Assim, após mais um ataque, a criatura começa a se transformar e assume a forma da ilusória imperatriz do espírito da água. Surpreso e sem entender nada, Tennoji se pergunta como isso é possível.